Hoje, mas é assim mesmo. Eu já estou acostumado com isso, tá? Eu estava no Clube de Engenharia semana passada, o próprio presidente do Clube de Engenharia do Brasil, 165 anos, pegou o microfone e falou um bocado. Inclusive nós que somos associados deles, que ele faz reunião, faz palestra e tal, e não vem. É a ideia do associativo, quer dizer, a ideia do pertencimento, ser associado. O Rio de Janeiro, as cidades grandes, é complicado isso, mas faz parte, faz parte. E, inclusive hoje, o mundo do jeito que está, todo mundo é internet, é online e tal, mas não tem essa pegada, né? Eu acho que a internet, as reuniões que eu tenho feito, não tem a pegada presencial, nem para reunião, nem para as palestras. Bom, Marcelo, obrigado. Primeiro vou agradecer ao Marcelo. O Marcelo está nos dando esse apoio, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de equipamentos. Veio aqui, a gente conversou e tem mais quatro palestras, tá? Ao longo desse ano, esse ano e início do outro ano, né? Não vai dar para esse ano todo, nós temos outras, tá? E Tiago também, obrigado, Tiago. Tiago, eu conheci o pai dele, aliás, quem não conheceu o pai dele, né? Romanelli, foi um líder aí, a nível de Brasil, conhecidíssimo, tá? Então, obrigado por estar aqui, dando apresentando, tá? O mundo hoje está com tecnologia, né? E a gente fala aqui sempre na ERJ, que a gente está criando aí estamos desenvolvendo um hub de inovação, de tecnologia e de capacitação, tá? Fundamental a capacitação. Não adianta que ninguém... Bom, isso meu pai me falava com 10 anos, nem 10 não, com 7 anos de idade. Se não estudar, não se capacitar, não consegue nada. Não consegue, vai ficar aí igual o cachorro rodando atrás do rabo. E hoje, cada vez mais, né? A tecnologia hoje inundou o mundo, transformação, é uma verdadeira metamorfose o mundo, né? Do jeito que está. Cada dia que eu leio, eu fico mais assim. Por um lado, a gente fica um pouco assustado, do outro lado, a gente fica grato, porque é uma gratidão ter tanta tecnologia, tanto envolvimento. 70% da população mundial ela está na internet. Então, 70%, quer dizer, 7 bilhões se falam ao mesmo tempo, têm ideias ao mesmo tempo, capacitação, enfim, modernidade, tudo quanto é lado, robotização, e vai por aí afora. Tá? Então, no caso aqui da Romanelli, certamente está se capacitando, a gente vai ouvir isso hoje. Enfim, e eu tenho aqui, só para dizer a vocês, aqui que eu estava lendo agora, um estudo do BNDES aponta, teve um seminário, tá? Semana passada, acho que foi sexta-feira, incluindo o ministro das cidades, incluindo o BNDES, e segundo eles, tá? Fizeram um programa para 30 anos, 194 projetos de transporte público, prevê um aporte de 500 bilhões até 2054, ou seja, até 2054, 500 bilhões, pelo menos tem um planejamento no Brasil, e fala das cidades, o que tem, não falando em metrô, BRT e VLT. Tá? Então, é um potencial. Exatamente essa palestra, exatamente o que você está falando aí, aqui no Rio de Janeiro mesmo, uma dificuldade a mobilidade. A mobilidade no Rio de Janeiro, eu não falo um pouco de São Paulo, todo mundo fala muito de São Paulo, mas eles estão investindo em São Paulo. No caso, o metrô está lá, 15 estações, não é? O Marcelo sabe melhor do que eu, 5 linhas, tá? E agora nós vamos a um seminário, semana que vem eu vou em Minas, tá? Também sobre infraestrutura. E o Rio de Janeiro não está investindo. Infelizmente, o Rio de Janeiro é isso. 10 em 10 anos faz uma... Agora, por exemplo, a estação ali da Gávea, 10 anos parada, está voltando agora. Mas a mobilidade está muito ruim, muito ruim. Eu estava falando com eles que eu moro ali no Recreio e demoro 3 horas até chegar em casa, todo dia. Eu não sei se eu trago o carro para cá, se eu levo o carro lá para o metrô, se eu deixo o carro, se eu vou de ônibus do condomínio, ninguém sabe, porque é 3 horas e meia, mesmo nas férias é 3 horas. Sai daqui 5 horas, 4 horas, chega em casa 7. Porra, não dá. Não dá. E ali, ó, Recreio é ali, 18 quilômetros da estação do metrô, do Jardim Oceânico até em casa, 18 quilômetros. Porra, vou levar 1 hora e meia, não dá. E isso parece que não, a gente pensa que não, mas isso tem um efeito extraordinário de ruim para a nossa cabeça. Eu morei há pouco tempo
no Pará, numa cidade pequena, pequena não, a maior cidade do país, porém, os habitantes são 120 mil habitantes, em Altamira, e a mobilidade é simplesmente 5 minutos para qualquer lugar. Então, você marca uma reunião com o cara daqui a 15 minutos. Ah, vai chegar atrasado? Não vai, é 5 minutos em qualquer lugar. E isso tem uma vantagem extraordinária. Vantagem para você fazer esporte, tempo para fazer esporte, tempo para ir à igreja, tempo para conversar, para bater papo. Enfim, tem tempo para tudo, para leitura, para tudo, para esporte, para academia, para saúde. E aqui realmente não dá. Aqui você fica escolhendo. Eu vou estudar, aí eu fico mais tarde aqui, saio daqui 10 horas da noite, aí 9 horas, tem problema de segurança, tem problema, então eu vou mais cedo, mas aí mais cedo todo mundo pensa igual, aí tudo cheio, BRT entupido, aí o metrô agora está entupido também, que é o único transporte que funciona, é o metrô. Então, é uma interrogação. Na verdade, aí outro dia me perguntaram, aí toda vez me perguntam, mas e a qualidade de vida lá em Altamira em relação ao Rio de Janeiro? Eu falo logo, é 10-0, melhor do que aqui, dá de 20-0, 10 no 20 do que aqui. Por causa disso, essas coisas, você consegue ter saúde, você consegue ir ao médico tranquilo, você consegue estudar, você consegue praticar esporte, enfim, lazer. Quanto mais tecnologia, é para ter mais lazer, né? Mas a tecnologia está vindo e pior que diminui o lazer. Mas, pessoal, já falei demais, tá? Eu obrigado aqui, obrigado por tudo, tá? Eu não sei se eu vou acabar ficando até o fim, tá? Mas eu te agradeço muito, tá? E só lamento um pouco aí, foi o trabalho da Thaís, o trabalho da Carmen, trabalharam muito sobre a divulgação, nós vamos divulgar da mesma maneira os outros, tá? Trabalharam muito, mas é isso, pouca gente, mas com qualidade, né? Mas com qualidade. Exatamente, seu Ícaro. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Eu sei aí, eu quero agradecer a disponibilidade do tempo de vocês, eu sei que o tempo de todo mundo é precioso, né? Na correria do dia a dia aí. Quero agradecer ao senhor Ícaro, a Erge, pelo convite, Marcelão, nosso representante aqui do Rio de Janeiro. E, seu Ícaro, isso não é uma particularidade do Rio, não, tá? O Brasil hoje inteiro está precisando de infraestrutura, de muita infraestrutura, tem muito a se fazer. Nós temos aí aproximadamente 14% da nossa malha viária pavimentada. Então, sim, nós temos muito o que fazer. Muito mesmo. E, claro, com as dificuldades do dia a dia, com a falta de obra, claro que nós temos que ser cada vez mais efetivos, né? E isso que nós temos que trazer a tecnologia a nosso favor, a ser mais efetivo, mais preciso e diminuir aí os erros. Então, se o senhor me der licença, eu vou levantar, que eu não sei falar sentado. Eu vou sentar lá também. Eu gosto de esticar o braço e... Você vai até que hora aqui? Aqui em torno aí de 1h30, mais ou menos, tá? Vou ficar um pouco aqui, tá? Tá ótimo. Eu vou com a reunião e na volta eu venho para terminar. Fico, pode deixar. Vou pegar aqui o passador. Você coloca na palestra aqui, por favor. Aí. Bom, pessoal, meu nome é Thiago Romanelli, sou gerente comercial da Romanelli, uma empresa de 63 anos de idade, uma guerreira, né, nesse país nosso, onde não é fácil empreender, mas uma empresa que tem uma visão muito focada em cima da evolução, da gente sempre evoluir, não ficar parado, estagnado no lugar, evoluir, está sempre lançando novas máquinas, novas tecnologias, e isso é o que está no nosso DNA e o que vem ajudar a Romanelli a ser referência no mercado, não só no mercado nacional, mas quanto no mercado latino-americano também. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre evolução, sobre automação, sobre a tecnologia Flow Romanelli, né? Que é uma tecnologia que foi um divisor de águas para a gente, não só para a gente, mas como para os nossos clientes, em relação à pavimentação, em relação ao controle de materiais. É uma tecnologia muito bacana. E, claro, contar um pouquinho da nossa essência, da nossa história. Eu sou a terceira geração já de uma família de empresários, de malucos, de trabalhadores, tá? Fundada pelo meu avô, Roberto Romanelli. O avô fundou a empresa em 1962,
avô era torneiro mecânico, foi professor do Senai, um homem muito batalhador, muito lutador. E, claro, ele teve 3 filhos, 2 deles seguiram com ele na empresa, que é o Wilson, meu pai, diretor industrial, e o José Carlos, que, não diferente dele, também são 2 caras muito fora da curva, né? O pai mesmo é um cara que participou de muitos momentos históricos no Brasil. Ele desenvolveu a primeira usina de micropavimento no Brasil, o primeiro espargidor hidrostático, um homem muito fora da curva, materiais aí para DENIT, DR, então, multidistribuidor de asfalto, para asfalto borracha, agora com a Spray RAP, né, uma máquina para aplicação do RAP, que eu vou falar um pouquinho para vocês também. Então, assim, gente, somos uma família de gente como qualquer um. Gostamos do que fazemos, amamos o que nós fazemos e somos trabalhador. Não existe milagre, né? É acordar cedo, regaçar as mangas e trabalhar, e estar sempre buscando por informação, sempre buscando em se atualizar. Aqui a Romanelli está presente em mais de 40 países, né? Nós temos máquinas aí em toda a América Latina, um pouquinho da América do Norte, África, Europa. E se Deus quiser, aí, nos próximos 10 anos estaremos aí em mais de 60 países. A gente vem investindo muito na exportação. Nós temos muito orgulho, de fato, de falar que hoje nós brigamos com as maiores marcas do mundo, né? Nós brigamos com empresas americanas, empresas alemãs e com tecnologia 100% nacional, gente. Uma empresa 100% brasileira, enraizada aqui, ó, com tecnologia, brigando com os maiores do mundo lá fora. Isso me deixa muito orgulhoso mesmo. Aqui a Romanelli, é o nosso Parque Fabril, que fica em Cambé. Hoje nós temos mais de 50 mil metros quadrados. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. E vou mostrar um vídeo rápido aqui para vocês, um pouquinho da nossa essência. Nós acreditamos no Brasil. Acreditamos no amarelo da riqueza, no amarelo do ouro de nossa bandeira. Acreditamos em quem produz, na indústria, no operário, no desenvolvimento. Em quem constrói as estradas que desbravam esse país que tanto amamos. E porque nós acreditamos, é que nós produzimos a primeira usina de micropavimento do Brasil. E hoje já são centenas. E porque acreditamos, é que produzimos uma linha completa de multidistribuidores de asfalto. E porque acreditamos que temos a maior linha de espargidores do Brasil. E porque acreditamos, produzimos tapa-buracos, sela-trincas, vassouras coletoras a vácuo, distribuidores de cimento, comboios especiais. Nós somos o Brasil da infraestrutura. O Brasil que roda e não para. O Brasil que não tem hora. O país que não cansa. Somos pavimentação. Somos evolução. Somos a Romanelli. Bom, pessoal, isso é um vídeo aí mostrando um pouquinho, né, do tipo de máquina, o tipo a essência da fábrica, da Romanelli, da marca. Então, é isso aí. Nós temos uma linha muito grande de equipamentos para pavimentação, né? Sempre teve no nosso DNA, principalmente fomos focados aí nas máquinas para manutenção de pavimentos. Hoje também estamos abrangendo aí uma parte da linha amarela, uma boa parte da linha amarela, que nós compramos, né, os rolos da marca que eram da marca Miller, então os modelos os famosos VAP 70, AP, também agregamos a nossa linha, então nós temos uma linha aí bem grande de equipamentos para pavimentação. E falando um pouquinho aí, para a gente chegar na tecnologia, não tem como a gente não falar da história do mundo, né? Principalmente aí a partir o mundo sempre buscou por evolução. Primeiro porque o ser humano é um ser inteligente, nós temos cérebro para pensar, né? E outra porque nós somos preguiçosos.
Então, a preguiça faz a gente tirar o pé do chão para, opa, para que eu vou ficar empurrando isso aqui? Eu vou fazer uma roda aqui para facilitar a minha vida. E assim veio a evolução da humanidade, né? E nós tivemos um salto muito grande, principalmente ali no século XVIII, onde houve a Revolução Industrial, né? Onde ali, para mim, foi onde tudo começou, onde o homem deixou de fazer aquela... Não que deixou de fazer, mas ele parou um pouquinho com a manufatura e começou a criar procedimentos, e processos e máquinas para fazer e agilizar o serviço e ganhar mais produtividade. E com a Romanelli foi a mesma coisa, né? Então, desde o final dos anos 1800, o mundo passou de cavalos e charretes para viagens espaciais. E a nossa história veio da mesma forma. Olha lá, o cavalo ali, lá no comecinho da nossa história, uma bombinha de pulverização, puxada por cavalo, até nós chegarmos onde nós chegamos hoje, que é um equipamento 100% automatizado, operado dentro da cabine do caminhão, com informação toda instantânea por GPS. Então, como eu disse, essa é a nossa essência, acho que é a essência do mundo. A tecnologia chegou para ficar, e nós temos que aproveitar o máximo dela, né? Tem o lado ruim também, claro, da tecnologia, né? Isso tem deixado as pessoas um pouquinho mais, às vezes, com mais falta de informação, porque a internet tem tudo, né? Mas as pessoas acabam se entretendo tanto com porcaria que deixa de buscar o que é certo, o que traz mais engrandecimento e aprendizado. Mas tudo tem o seu lado bom e vamos usar o que ela tem de bom para nos providenciar. Então, gente, eu vou falar hoje bem focado nos equipamentos da linha Flow, que é a nossa linha de automatização, a nossa automatização das máquinas. A Romanelli, a gente já trabalha com equipamentos eletrônicos desde 2001, para vocês terem ideia. O espargedor, nós temos um espargedor totalmente automatizado desde 2002. Sabe quando que eu fui vender o primeiro? 2018, se eu não me engano. Claro que nem sempre as coisas andam na velocidade que a gente quer, né? O mercado brasileiro também vem amadurecendo, vem crescendo, mudando o conceito, até chegar hoje. Hoje a gente tem muita... Hoje a principal linha nossa de máquinas são as máquinas com tecnologia Flow, mas isso levou anos para amadurecer. E principalmente em 2015 que nós tivemos a nossa grande evolução dentro da Romanelli, que de fato se iniciou a tecnologia Flow, porque lá em 2001, onde a gente trabalhava já com automação das máquinas, mas era sofrido. Por que era sofrido? A gente trabalhava até então com eletrônicas desenvolvidas para ambientes internos. E vocês sabem das dificuldades de uma máquina que trabalha aí no sol, no frio, com intempéries, né, com operadores de todos os tipos, que cuidam, que não cuidam, lava com diesel. Então, assim, as condições são extremas, né? Então, em 2015, com uma parceria com a Danfoss, nós desenvolvemos a tecnologia Flow, que aí foi uma tecnologia de fato 100% segura, onde nós tivemos um acesso a um hardware de ponta com a Danfoss, né? Com vedação IP67, IP69. Então, vocês podem ver ali que até na feira, na MT de 2015, nós colocamos os IHMs trabalhando dentro de um aquário com peixe, que é para mostrar para o cliente mesmo que, de fato, ali tem uma vedação. É um componente extremamente controlado, com certificação europeia. Por quê? Porque eu acho bonito? Não. Porque é para ser resistente. É para aguentar porrada. É para bater água, para lavar, é para aguentar impacto. Então, é um componente extremamente resistente. E nos abriu o leque de forma monstruosa para trabalhar com as máquinas também, da forma que a gente quer. Então, eu tenho, hoje, com a linha Flow, eu tenho o controle total do meu equipamento na mão. E o mais importante,
a facilidade de operação, gente, o software é um software desenvolvido pela Romanelli e nós fizemos um sistema extremamente inteligente, mas para ser operado por uma criança. Então, hoje qualquer operador tem um celular, não tem? Então, ali é mais fácil do que ele mexer no celular dele. Nós deixamos já uma forma muito simplificada para a operação, onde ele vai colocar lá quais os materiais que ele vai trabalhar, quantidade de cada um, depois ele não faz mais nada. Depois a máquina que vai fazer tudo sozinha. Aqui é o conceito para vocês entenderem como é que funciona. Então nós temos lá um hardware, né, um módulo de controle, e esse módulo vai controlar todas as funções da máquina. Aqui, no caso, um exemplo, uma bomba de emulsão, um sensor, as válvulas elétrico-hidráulicas, a captação das velocidades pela quinta roda ou então pelo GPS. Nós trabalhamos com os dois sistemas, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Aqui são as linhas de equipamento que nós trabalhamos com a tecnologia Flow, que eu vou explicar um pouquinho para vocês de cada um, do conceito e dos benefícios que isso traz na operação do dia a dia. Hoje nós trabalhamos com os espargidores de asfalto, os equipamentos para tratamento superficial, que são os multidistribuidores, a pavimentadora, o distribuidor de cimento e as usinas de micropavimento. Então, para começar, nada melhor do que com um dos nossos carros-chefe, que é o espargidor de asfalto, né? O espargidor passou por grandes evoluções. Foi um equipamento que lá no início da década de 70 era uma máquina onde você não tinha controle nenhum do material que você estava usando. Eles tinham apenas uma caneta para fazer ali a pintura de ligação, né? Essa caneta, impossível. O operador não tinha condição de controlar o que estava saindo, o que não estava saindo ali. Mas claro que a época era outra, era a tecnologia que tinha para a época, né? As margens também das empreiteiras antigamente eram muito maiores, não eram apertadas como é hoje. E claro, de lá para cá a gente vem evoluindo muito, onde nós desenvolvemos lá o MR400, que já desenvolvemos uma barra espargidora para facilitar a aplicação. Depois disso, o EHR500, já com a barra com alguns recursos hidráulicos, então ela tinha uma motorização para tocar esse sistema, né? E alguns recursos hidráulicos para movimentação da barra, até chegarmos aí nos modelos EHR600, que já é uma máquina totalmente hidrostática. Eu não uso mais a motorização lá atrás, né? Porque isso vai me trazer mais custo, o equipamento se torna mais caro, me traz mais, o custo de manutenção do cliente é maior, né? Você tem que dar manutenção no motor, você tem que estar abastecendo com combustível esse motor, então o custo é muito maior. Então nós desenvolvemos lá os equipamentos hidrostáticos. Por que não utilizar a tomada de força do caminhão, né? Isso, claro, que os caminhões também foram evoluindo e dando condições para isso. Então hoje os equipamentos nossos, os que vão em cima de chassi de caminhão, nenhum usa mais motorização. Todos trabalham com o sistema de tomada de força do caminhão. E daí veio o EHR700, que já é um equipamento com a barra pneumática. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês, até chegar no EHR800, que é o equipamento mais moderno que a Romanelli tem hoje. Um equipamento onde você não tem um operador lá na traseira do caminhão. O operador e o motorista é a mesma pessoa, ele está lá, o motorista ele só vai setar aqui que é para a máquina fazer, e ele vai ligar uma chave geral, a máquina vai espargir, baixou a chave geral, a máquina para. Tudo na mão dele, dentro da cabine. O que isso nos traz? Conforto, segurança, economia com mão de obra, que hoje em dia a mão de obra é um problema dentro da obra, né? Por onde eu passo, gente, eu visito cliente no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu falo que eu sou hoje mais vendedor de lenço e psicólogo do que vendedor da Romanelli. Porque não é fácil. E os problemas são os mesmos, tá? Só muda de endereço. Bom, aqui é falando um pouquinho para que serve um espargidor, né? Um espargidor é um equipamento que ele
é um equipamento para aplicação de ligante asfáltico. Sendo ele para imprimação, posso fazer um tratamento superficial, um fog, certo? Aqui algumas imagens, né, no caso, uma aplicação, uma imprimação sobre base finalizada. Eu aqui tenho uma pintura de ligação entre camadas, então posso fazer uma pintura de ligação ali para depois vir com outra camada por cima, que seja um CBUQ, um PMF, enfim. Um tratamento superficial. Ou um fog, que é apenas uma condição para você, que o fog ele é fumaça em inglês, né? Então, é de fato uma quantidade muito pequena, é praticamente uma fumaça para você dar uma cor melhor para o pavimento, ajudar um pouco na impermeabilização, rejuvenescimento. Nós temos aí 6 modelos de espargidor, só que eu vou focar nos equipamentos da linha Flow, que é onde eu acho que onde está a essência da tecnologia, dos benefícios que nós temos para oferecer para o mercado. E hoje, claro, desses 6 modelos, os mais vendidos pela Romanelli são os equipamentos com tecnologia Flow. Todos os clientes nossos que entraram na tecnologia não saíram mais, gente, porque é absurdo assim, o ganho a precisão que você tem da aplicação, né? Você não tem desperdício. Nós tivemos um cliente no Nordeste, para vocês terem ideia, que chegou a economizar 30% de material. E emulsão é ouro negro. É caro, vocês sabem, não é barato, né? O material ligante é um material muito caro na obra. Então, por que ele economizou? O sistema fez ele economizar? Fez porque era aplicado da forma errada, com o sistema convencional. E o sistema eFlow é justamente para isso, para evitar falha humana. Evitar que o operador gosta de ver aquele banho bonito, né? Então ele coloca a bomba na rotação lá em cima, espargindo material para todo lado. Olha que coisa mais linda, tudo preto, vira uma piscina. Só que, gente, isso traz sérios problemas para a aplicação. Uma, que você está jogando material fora. Outra, isso vai te trazer uma exudação, provavelmente, e você vai ter um retrabalho, e isso vai trazer muito prejuízo. E o sistema eFlow é justamente para isso. O operador, ele insere quantos litros eu quero por metro quadrado. Eu quero 1,1 litro por metro quadrado. A máquina, uma máquina convencional, como é que ela faz para você colocar a taxa? Tem uma tabelinha, o motorista precisa estar na velocidade X e você coloca a rotação da bomba na velocidade Y. Certo? Ótimo. Muito bem. Só que o problema é que o motorista, ele não é um robô. Ele não consegue andar naquela velocidade exata. E o operador, ele tem comichão. Ele gosta de ir lá mexer na aplicação. Gosta de socar, normalmente, colocar material, espargir material, para ficar aquele banhão bonito. E o sistema eFlow não. E nós temos um sistema de GPS para coletar a velocidade do caminhão e um sistema de quinta roda. Nós trabalhamos com os 2 sistemas. Usa mais o GPS. A quinta roda é só uma garantia, porque caso você vai trabalhar num túnel, um lugar que você não tem um sinal de GPS, você usa a quinta roda para passar a informação da velocidade. Então ele colocou lá 1,1 litro por metro quadrado. O motorista pode ir a 7 por hora, postar corrida, ou ele pode andar a 2 por hora, que não tem problema. O sistema vai fazer a leitura da velocidade e o próprio sistema já imediatamente, de forma simultânea, já vai mandar a informação. Opa, bomba, estou a 7 por hora, me manda mais material, preciso manter meu 1,1 litro por metro quadrado. Bomba, estou a 3 por hora, me manda menos material, preciso manter minha taxa de 1,1 litro por metro quadrado. Então você vai ter exatidão na aplicação da taxa. Aqui só os principais itens que compõem um espargidor, né, no carro do 600 eFlow. Então eu tenho a barra espargidora, que ela vai delimitar ali a largura que eu vou trabalhar de material, que eu posso trabalhar com 80, 2,80 ou 3,60 centímetros. O meu sistema pantográfico,
onde eu tenho os recursos da barra, né, de correção lateral, transversal, painel operacional, tubulação e o sistema de queimadores para manter o meu material na temperatura exata. Esse sistema de aquecimento, gente, também nós tivemos uma grande evolução aí ao longo dos anos, onde a gente trabalhava com um sistema jatão. Sistema jatão muito simples. Eu tenho os registros, onde eu abro o meu registro de ar e o meu registro de óleo diesel, certo? Aí o operador pega uma varetinha, coloca uma estopa lá na ponta da vareta, põe fogo, vai lá e acende o queimador, certo? Esse é o equipamento, esse é o queimador tradicional em todo lugar do Brasil. E claro, a gente vendo isso, que a gente podia evoluir muito, né, trazer mais segurança para a operação, nós desenvolvemos um novo sistema de queimador jatão com acendimento de chama automático. Então, o operador não precisa mais pôr fogo lá, né? Isso gera um risco, porque às vezes, se ele joga muito óleo diesel, esse gás pode voltar e trazer o fogo para a cara dele. Nós desenvolvemos um sistema através de um centelhador, que esse centelhador vai gerar faísca lá dentro e acender o fogo ali para aquecimento do meu equipamento. Nós desenvolvemos essa tecnologia até por um pedido na época da Odebrecht, onde eles tiveram alguns problemas. E já fizemos como um item já de série nas máquinas nossas. E temos também a opção dos queimadores automatizados. Aí sim, de fato, 100% automatizado, que são queimadores onde você controla a temperatura lá de dentro da cabine do caminhão. Você vai taxar lá, eu quero 90 graus no meu ligante asfáltico. Você não precisa... O operador precisa estar acompanhando a temperatura para ele desligar, para ele ligar novamente. Aqui não. Setou 90 graus, por exemplo, 180, que seja, ele vai levar a temperatura até onde você setou, e a hora que ele chegar nessa temperatura, ele desliga automaticamente. Ele baixou 10 graus ou 5 graus, você pode setar isso, ele vai acender novamente sozinho. Então é um sistema bem mais eficiente, além dele ter uma economia muito maior, porque o sistema de queima dele é diferente do outro, né? Ele é autogerador de ar, então ele tem um aproveitamento do diesel muito maior. Ele é em torno aí de 35% mais econômico do que o sistema convencional. Então você tem economia de diesel e maior aproveitamento do calor, porque ele gera mais quilocaloria do que o sistema convencional. Aqui um vídeo, né, mostrando um HR600. A famosa caneta lá no final. Ali você não tem controle nenhum do material que você está trabalhando, né? Mas claro que a caneta é necessária, ela está em todos os equipamentos, porque tem lugares ali que não tem como você colocar a barra do equipamento para trabalhar, né? Tem algum pedacinho ali que você vai ter que fazer com a caneta de fato. E até nosso EHR800 E-Flow, que é o equipamento mais moderno da Romanelli. A gente tem vendido muito para as empresas que trabalham para concessionárias, principalmente. Já hoje é uma exigência das concessionárias, pelo fato da precisão da aplicação e pelo fato da segurança. Porque todos os equipamentos, todos os espargidores, você tem lá na traseira do equipamento o operador sentado no banquinho fazendo toda a operação. E aqui não. Aqui, como eu falei para vocês, o operador ele fica lá dentro da cabine do caminhão. Então é um processo muito mais seguro. Aqui é o painel, o painel que fica dentro da cabine, onde ele vai escolher os bicos que ele vai trabalhar.
né, o sistema de queima, que aqui já vem com o queimador automatizado. O sistema lá, você pode ver a tubulação toda pneumática, então até a limpeza do equipamento é feita automática lá de dentro da cabine. A barra espargidora, uma barra pneumática também, onde eu tenho, depois vou explicar um pouquinho para vocês, eu consigo trabalhar com o meu material de forma de 20 em 20 centímetros, do jeito que eu quiser, eu seto ele da forma que eu quiser. Tá? Aqui, para falar um pouquinho da evolução das barras, né? Ali eu tenho as barras, as duas primeiras, ó, as barras hidráulicas, onde eu consigo usar somente 80, 280 e 280 centímetros para trabalho, né? Eu não tenho tanto controle da minha barra em relação à largura de aplicação. O 800 eu já tenho um sistema de barra pneumático. Então, eu consigo trabalhar de 20 em 20 centímetros da forma que eu quiser. Se eu quiser fazer espargir só numa trilha de roda, eu vou colocar para espargir só numa trilha de roda. Eu seleciono meus bicos de forma de 2 em 2, da forma que eu quiser, na configuração que eu quiser. E como é que eu faço isso? Aqui dá para a gente ver bem, ó. Ali eu tenho um sistema de registro, né, nos modelos convencionais, onde eu tenho uma barra e um pistão que abre essa barra. Então, um sistema relativamente simples. Já nos pneumáticos, eu tenho um pistão pneumático, onde esse pistão ele tem uma abertura ali, né, de forma pneumática, eu seto qual bico eu quero trabalhar e ele vai fazer a abertura e o fechamento. Além de outro ponto muito importante, que eu fecho, lá onde eu tenho o registro, eu fecho o registro e eu ainda tenho um percurso grande para esse material percorrer. Aqui não. O meu ligante ele já sai direto no bico, ele não tem o registro, ele não tem aquele corpo em cima do registro. Isso me facilita muito a operação para trabalhar com materiais com polímero, né, materiais mais viscosos, sem gerar entupimento. Aqui um vídeo para mostrar para vocês como é que é um espargidor de asfalto, um 800 E-Flow. Aí, ó, e a operação dos queimadores. O sistema de barra dele também é um sistema de barra bem moderno, onde as barras hoje, como é que funcionam? Você tem as extremidades dela para transporte, o operador vai lá, ele tem que levantar, né? Levanta, fecha para transportar. Aqui não. No 800 essa barra ela é hidráulica, ela é dividida em duas e você fecha ela de forma hidráulica, além dela não ter um mangote. O mangote que vai levar o asfalto até a barra, ali não. Aqui nós fizemos através de um sistema de metal. Então, isso me traz muito mais segurança também na operação, porque esse mangote ele vai ficando velho, ele pode furar, e ali você trabalha com materiais aquecidos, né? O ligante asfáltico com emulsões aquecidas, com cap aquecido, então é muito perigoso. Aqui você tem muito mais segurança na operação. E os dois espargidores... Pode falar. Aham. Claro que eu vou indicar, muito fácil eu indicar, não, compra 2, pô. Para mim, ótimo, que maravilha, né? Estou vendendo mais. E é o ideal, é o correto. Só que eu sei também que não é fácil, não é simples assim, né? As empreiteiras hoje trabalham... Gente, eu entendo, converso com um empreiteiro 24 horas da minha vida. As margens são baixas, é difícil, não é fácil. É muita instabilidade, né? Como diz um empreiteiro que eu estava conversando no Ceará semana passada, a gente fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre.
Então, assim, nem sempre tem essa condição de estar investindo tanto em vários equipamentos da forma que quer. Pode sim trabalhar com os 2 equipamentos, não tem problema. Uma coisa muito legal do sistema eFlow, você consegue setar os parâmetros, porque a gente trabalha com materiais diferentes, certo? Uma emulsão tem uma condição diferente de um CAP que tem diferente de um semi-30. Viscosidade diferente, toda uma condição diferente. Então, antes de começar a trabalhar, a gente faz ali, você põe a bandeja, né? Eu quero lá, por exemplo, 1 litro por metro quadrado, põe a bandeja, deu 0,95 com esse material. Então eu coloco lá no sistema, deu 0,95, ele já vai fazer essa correção para aquele material. Próximo espargimento, ele já vai bater 1 litro por metro quadrado. Então eu consigo trabalhar com diferentes materiais e também nós temos aí mais de 30 tipos de bicos diferentes para espargimento, tá? Então, se tiver dificuldade com alguma taxa, nós temos bicos de todo o jeito que vocês imaginam. Aplicação de fog, aplicação de material com asfalto borracha, com aplicação de emulsão. Nós temos vários tipos de bico, porque o bico também interfere aí na abertura do leque para essas aplicações, né? Respondido? Se tiver dúvida, pode ir perguntando, tá, pessoal? Isso aqui é para ser um bate-papo mesmo. Sim, também tem uma opção de fazer o tanque bipartido, né, para trabalhar com 2 materiais. Claro que o nosso sistema de tanque bipartido não é tão simples assim, porque nós não fazemos um sistema de queima para os 2 tanques, para aproveitamento. Isso é muito perigoso. A gente vê, às vezes, infelizmente, algumas empresas fazendo isso para baratear, mas isso gera muito risco, gente. Vocês imaginam, você está com um tanque lá com emulsão e o outro tanque vazio. Se esse tanque está vazio, a serpentina vai estar exposta. Se eu tenho aproveitamento de aquecimento, você vai estar aquecendo um tanque com material, ótimo, beleza, esse tanque está cheio de material, estou aquecendo, tranquilo. O outro está vazio, ele está vazio e ele está com essa serpentina exposta. Essa serpentina vai avermelhar por causa do calor e você tem gases dentro daquele tanque. Isso vai explodir teu equipamento. Tanto é que a gente aconselha nunca aquecer um equipamento sem a serpentina estar coberta de material, porque isso gera gás, vai avermelhar e vai explodir. É muito perigoso. Então, o que a gente faz? Nós temos sim o tanque para 2 tipos de materiais também, se quiser aproveitar no equipamento só que nós fazemos todo um sistema de separação. Esses tanques são de fato divididos, né? Por fora você vê uma coisa só, mas os tanques são divididos, cada um com o seu sistema de aquecimento independente, para não gerar esse tipo de risco. Nós privamos muito pela segurança da obra, da operação, do operador, da máquina, tá? Aqui tem um exemplo bem legal das aplicações, ó, que eu vou colocar aqui para vocês verem. 3 trechos, né? Para mostrar num equipamento convencional como é que funciona. Então, ali, ó, eu tenho uma velocidade, uma vazão da bomba igual para os 3, né? Uma vazão de 300 litros por minuto, todos os meus bicos abertos, e uma velocidade diferente para cada um. Aí, para vocês entenderem qual que é a diferença que isso vai gerar na minha aplicação. Então, no equipamento convencional, eu tenho lá 85 metros por minuto de velocidade, o outro 70 e o outro 80. Olha a minha taxa que eu estou aplicando por metro quadrado lá embaixo. Minha taxa está variando, certo? A velocidade variou, a taxa vai variar, não tem milagre. Então, eu tenho 0,98 kg por metro quadrado, 1,19 e 1,04. Então, eu tenho uma taxa variando lá, o que isso me prejudica no meu projeto. Aqui, nós temos um comparativo com a linha Flow. Então, ó, lembra lá que eu falei para vocês que na linha Flow eu seto o material, a quantidade de material que eu preciso. Então, a mesma condição ali, ó, eu tenho... Deixa eu achar lá. Bom, eu setei quantos... Eu tenho os mesmos 300 RPM para a bomba, né, eu seto a quantidade de material que eu preciso e tem as mesmas variações de velocidade.
85, 70 e 80 metros por minuto. Então tem as mesmas variações de velocidade. Só que o resultado final é o mesmo para os três. Por quê? Porque o sistema fez a compensação. Então ali eu tenho 1 kg por metro quadrado em cada, mesmo alterando a velocidade. Mesmo trabalhando com um trecho em cada velocidade, eu tenho um resultado final igual. E isso traz muita segurança para a minha obra. Segurança de aplicação, qualidade e resultado. Aqui mostrando a seleção dos bicos, né? O sistema de limpeza também, todo automatizado. Então, o operador seta lá para fazer a limpeza, ele já faz toda a limpeza da barra, tubulação. É um sistema bem legal, gente, bem legal mesmo. Bom, outro equipamento e outra tecnologia que nós trabalhamos com a linha Flow também são os multidistribuidores de agregado. Né? O que são os multidistribuidores de agregado? Equipamentos para tratamento superficial, para aplicação de tratamento superficial. Então, vocês podem ver lá que no comecinho, ó, como que era feito o tratamento. O tratamento era feito com um espargidor e um distribuidor de agregados vindo atrás distribuindo aquela pedra. Isso é feito até hoje dessa forma em muitos lugares, tá, gente? Isso é um método convencional, simples, prático. Só que, claro, eu não tenho muito controle para executar dessa forma. Acabo perdendo um pouquinho de qualidade, né? Então, enxergando isso, nós envolvemos os multidistribuidores, que são o quê? Lá em cima eu preciso de um caminhão, um equipamento espargidor, um caminhão, uma caçamba e mais um distribuidor de agregado. Nós unimos tudo isso em uma máquina só. Para facilitar a operação, né, eu preciso de menos pessoas, menos caminhões, menos manutenção e eu tenho um controle preciso dos meus materiais. Então, nós desenvolvemos lá os MDRs, né, onde a gente tem o MDR9, o MDR12 e os MDRs20, que eu depois vou explicar um pouquinho da diferença para vocês, até o MDR20 para aplicação de tratamento superficial com asfalto borracha. Então, está ali a evolução, né? Espargidor mais servidor de agregado, igual ao MDR, que traz economia, qualidade e produtividade. Aqui não dá para falar dos MDR sem falar um pouquinho de tratamento superficial, pessoal. O que é o tratamento superficial? Tratamento superficial é uma camada de revestimento do pavimento constituída por uma ou mais aplicações de ligante asfáltico, modificado ou não por polímero, e uma ou mais aplicações sucessivas e alternadas de agregado mineral. Então, nada mais é do que um banho de material ligante e agregado, isso podendo ser com 1, 2 ou 3 camadas. E quais as finalidades do tratamento? Eu posso usar o tratamento como implantação de camada de rolamento, né? Isso é utilizado muito. Eu acho que toda técnica tem o seu lugar certo, né? Tem muito lugar onde a gente tem dificuldade de... Tem cliente que tem dificuldade de ter acesso, por exemplo, a uma usina de CBUQ. Então, ele pode o quê? Qual que é a alternativa? Posso trabalhar com tratamento superficial. Né? Toda técnica tem o seu encaixe ali, o seu lugar, sua hora de aplicação. E, além da implantação, posso usar ela para ela é utilizada para impermeabilizar o pavimento, né? Trazer uma sobrevida para esse pavimento, evitar deflexão de trinca, aumentar aí a aderência dos pneus, então traz segurança, ele é um pavimento bem rugoso, né, isso dá mais segurança, escoamento da água. Então é um pavimento assim, que ainda é bastante utilizado no Brasil, uma tendência que vem voltando bastante, a gente está acompanhando o mercado, nós temos máquinas aí para todos os tipos de pavimento e a gente vem enxergando que o tratamento está voltando muito, muito forte em algumas regiões do Brasil. Aqui os tipos de tratamento, né, onde eu tenho tratamento simples, que é uma camada, onde eu tenho lá, pode ver o desenho, mostra bem ali a pintura de ligação e a pedra. O tratamento duplo, que nada mais é que 2 camadas, aí onde eu tenho uma aplicação
com um agregado maior embaixo e um agregado menor em cima. Ele vai formando um mosaico, ele precisa se encaixar, né? E o tratamento triplo, mesma coisa. O agregado maior, agregado intermediário e agregado menor por cima. Aqui uma imagem ilustrativa para vocês verem. Aqui então ali eu tenho, por exemplo, usando no primeiro trecho ali, fazendo uma implantação. No segundo trecho, fazendo uma camada intermediária, onde eu venho com um micro por cima, um CBUQ. E no terceiro trecho, uma camada de revestimento ali, dando uma sobrevida para o pavimento que eu já tenho embaixo. Às vezes eu tenho um pavimento já que está com muita trinca, com muita deflexão de trinca, eu preciso cuidar, dar uma sobrevida a esse pavimento, eu entro e venho, faço um tratamento superficial por cima. E é uma técnica também, gente, relativamente barata, tá? Em torno aí de 1/3 do valor do CBUQ. Aqui um vídeo mostrando uma implementação de um pavimento novo, né? Essa é uma obra em Gana, da Queiroz Galvão. É uma rodovia que atravessa o país. Gana fica na África. Olha que legal essa imagem aí. Ó, ele está aplicando aí em torno de uns 40 centímetros só. Tá vendo? Olha o controle do material que ele está tendo e a velocidade de aplicação. É muito rápida a aplicação, gente. Aqui um exemplo fazendo uma camada de revestimento. Nesse caso aqui está sendo inclusive aplicado um tratamento superficial com uso de asfalto borracha, que é uma técnica fantástica. A gente tem visto os resultados aí impressionantes com o uso do asfalto borracha. Impressionantes mesmo. Isso aí é numa rodovia em São Paulo, se eu não me engano. Bom, agora eu não vou lembrar a concessionária mas eu não lembro, acho que é da CCR, se eu não me engano. Tá? As concessionárias vêm adotando bastante a utilização do tratamento com asfalto borracha nas camadas. Porque é impressionante, a gente faz milagre, eu nunca vi nada igual. O tratamento com asfalto borracha tem sido aplicado assim, em lugares onde você precisaria de uma intervenção de fato, né? E as concessionárias ali, para economizar tempo, dinheiro, eles têm feito uma camada de tratamento superficial com asfalto borracha em cima, e lugares assim que está de fato condenado em péssimo estado, trincas aí de mais de 1 centímetro, onde você tem todos os tipos de situação, lugares mesmo que são necessários uma intervenção, eles fazem o tratamento e estão aí já com casos aí há mais de 10 anos com esse tratamento intacto no lugar. O borracha ele tem uma particularidade muito grande pela elasticidade, de fato, porque o cap com borracha é uma borracha que é borracha de pneu triturada, e ela é envolvida no cap. Né? Então, isso me dá um retorno elástico muito grande. Ele trabalha muito. E, além de ter uma particularidade muito importante que o pessoal não fala, é que os pneus eles têm muito antioxidante. Né? E isso, para a gente, no asfalto, é uma vantagem grande, porque um dos maiores problemas nossos é a oxidação do asfalto, né? Devido aí às intempéries de sol, chuva. E o antioxidante, além da borracha, o antioxidante que tem nesse pneu ajuda também a gente conservar esse pavimento. Então, a gente tem visto assim resultados de fato muito bons. E também como camada intermediária, né? O tratamento também é usado como camada intermediária, onde você faz um tratamento em cima de um pavimento existente, que já está com deflexão de trinca ali, já está numa condição ruim.
você faz o tratamento para ajudar a segurar essa trinca, ele tem uma camada, ele tem uma quantidade de vazios maior, e você pode trabalhar em cima aí com um CBOQ ou um micro revestimento, fazendo um Cape Seal, por exemplo, né? Para dar sobrevida para esse pavimento. Porque muitas vezes o pessoal acaba fazendo uma camada em cima do tratamento, porque o tratamento, como ele é muito rugoso, isso é muito bom para o usuário em relação à segurança, né? Essa rugosidade é muito boa. Você tem um atrito com o pneu ali muito melhor, o escoamento de água, mas o usuário não quer isso. Ele quer um pavimento lisinho. Ele não entende que esse pavimento liso, quanto mais liso, mais perigoso ele é. Você origina aí uma aquaplanagem, você tem uma série de riscos. Então, por isso, muitas vezes é feito ali um micro por cima do tratamento, ou até uma camada fina de CBUQ, para dar mais uma condição melhor de tráfego ali. Aqui, pessoal, são os equipamentos que nós temos para aplicação de tratamento superficial, né? Nós temos aí 3 equipamentos para aplicação, que é o MDR9, o 12 e o 20. Aqui um MDR9, que é um equipamento instalado sobre chassi de caminhão. O MDR12, que já é um equipamento semi-reboque. O conceito é o mesmo, todos eles com a tecnologia Flow. O MDR a gente não faz sem a tecnologia, sem a automatização deles. A única diferença aqui é a quantidade de materiais, tá? Aqui, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona um equipamento para aplicação, nós temos ali o silo, né? Esse silo tem um empurrador hidráulico, que ele vai puxar esse agregado. Eu tenho as comportas onde eu vou delimitar qual que é a largura que eu quero de trabalho, que eu vou fazer esse tratamento. O rolo para puxar o agregado para a saia de aplicação. Acho que tinha um vídeo aqui, não? Era para rodar. É o sistema de aquecimento, mesmo que vocês já viram lá no aspergedor. Aqui, ó, aqui o vídeo mostrando como é que é a barra, né? A barra pneumática. Então eu tenho vários recursos na barra para eu trabalhar. Aqui o espargimento, ó, onde que eu falei para vocês do controle, ó. Consigo controlar meus bicos da forma que eu quiser. Opa. Você consegue clicar nessa caixa aqui para mim? Clica aqui para rodar esse vídeo, por favor. Aí. E aqui as comportas que vão delimitar a abertura do agregado, né? E isso, claro, o operador não precisa fazer nenhum movimento drástico para fazer isso funcionar, tá? Ele vai selecionar os bicos que ele quer trabalhar e automaticamente o próprio sistema o eFlow já vai selecionar as comportas relativas àqueles bicos. Então, é muito simples. Ele vai colocar a taxa, o tipo de material que ele quer trabalhar. Ó, aqui dá para ver bem nessa imagem. Ó. Ali em cima eu tenho a seleção dos bicos e das comportas, né? Mas no caso em automático eu só seleciono os bicos e automaticamente ele me puxa a comporta. Ele vai inserir qual que é o tipo de agregado, se é pó, se é 3/8, se é uma pedra meia ou uma 3/4. E depois ele colocou esses parâmetros na máquina, a máquina vai trabalhar sozinha. Ele só vai acionar uma chave geral para ligar e para desligar. Sempre lembrando, o sistema eFlow mantendo aquela taxa que ele precisa. Tem que ser a taxa exata. Aí eu coloquei até uma foto do meu filho mexendo ali no sistema, uma foto brincando, claro, mas para mostrar que até uma criança opera. É muito simples, gente, é muito fácil, é bem intuitivo, tá? E aí, pessoal, depois dos MDR, nós já trabalhamos com os MDR, né, há 20 anos, e nós chegamos à tecnologia aí
lembra que eu falei agora há pouco para vocês do borracha? Então, nós vimos com uma parceria com a Greca Asfaltos e com a Fircon, nós envolvemos um equipamento para aplicação de tratamento superficial com asfalto borracha. Era uma demanda que o mercado pediu para a gente, a Greca veio conversar com a gente, que eles queriam colocar essa tecnologia no Brasil, né? Acompanhamos aí muita obra, principalmente na África do Sul e nos Estados Unidos, que é bastante utilizado o tratamento com asfalto borracha. A África do Sul praticamente inteira feita com tratamento com borracha. Impressionante. E, claro, a gente precisava de uma técnica, de um equipamento para aplicação disso. Não é simples, né? Esse material ele é aquecido aí a 180, 190 graus de temperatura. O borracha, apesar dele ser incrível, a qualidade final do pavimento, mas é muito sensível para trabalhar. Você não pode perder muita temperatura, né? Essa pedra ela tem que estar caindo praticamente de imediato. O ligante bateu no asfalto, o agregado já tem que cair junto. Porque se esse asfalto perder temperatura, ele já não envolve mais da mesma forma esse agregado. Você já não tem a mesma qualidade. Né? É muito calor. E quanto mais calor, mais você vai perder calor por causa da diferença de temperatura que você tem no solo, no ar. Então, nós desenvolvemos o MDR-20. E, claro, gente, foram quase 10 anos de luta com o tratamento, com o desenvolvimento dessa máquina. Porque não era só a Romanelli desenvolver um equipamento. A Greca precisava desenvolver o produto e a Fircon precisava desenvolver um formato de trabalho. Então, é um tripé, né? Toda obra ela não funciona sem ter um bom equipamento, uma boa operação e um bom material para trabalhar. E aqui não foi diferente. No início, nós sofremos muito. Nem a Greca, por exemplo, os primeiros ligantes, a espessura da borracha era muito grande, então tinha muito entupimento. Teve uma série de fatores ali que nós tivemos dificuldade. Claro, até chegar hoje eles têm um material de ponta para trabalhar. Eles deixam trituram uma borracha do pneu hoje, fica um pó, parece um talco. Então ela tem um envolvimento muito melhor com o cap, uma diluição muito melhor. A própria Fircon e outras empresas também que já vêm trabalhando com asfalto borracha hoje, a Fircon mesmo, tem mais de 12 usinas dessas para trabalhar. Olha que legal aquela imagem ali puxando o agregado do solo, logo após a aplicação. Olha a elasticidade desse material, desse asfalto. E, claro, além da qualidade, nós temos uma pegada ecológica muito grande também. Né? São basicamente aí 1.000 pneus utilizados por metro quadrado. Por quilômetro quadrado. Então, isso, claro, hoje no nosso meio aí, onde a gente vem sendo cobrado cada vez mais nessa pegada ecológica, isso também ajuda muito a gente implantar a técnica no Brasil e divulgar e disseminar essa técnica no Brasil. Aqui, pessoal, a diferença aí para vocês verem lá no outro equipamento, onde eu tinha um silo basculante e mais um empurrador para trazer essa pedra, aqui eu tenho um sistema de cinta, de borracha para trazer. Por quê? No tratamento superficial, principalmente tratamento superficial com asfalto borracha, esse agregado ele tem de fato você precisa fazer um pré-coat bem feito, com emulsão. E esse pré-coat bem feito, essa pedra ela vai se aglomerar mais, ela vai grudar uma na outra, né? Então, por gravidade, ela vai ter dificuldade em cair. Por isso que a gente faz um sistema de esteira para trazer essa pedra para a caixa transportadora. Além do tanque também, com um sistema de agitadores para manter sempre esse material em suspensão, esse material bem homogeneizado, né, que é o cap com a borracha. O sistema de queimadores, que já vem de fábrica com os queimadores automáticos. E aqui o sistema de barra é o mesmo. Clica no outro aí para mim, por favor.
uma das grandes diferenças está no sistema de distribuição do agregado. Lá eu tenho a saia que vai distribuir esse agregado para mim, né, por gravidade. E aqui eu tenho as comportas direto nas caixas, onde vai ser transportado aquele agregado por uma cinta transportadora, onde vai trazer para a minha caixa e ali eu vou delimitar qual que é a largura que eu quero trabalhar. Aí o painel eFlow, ó, pode ver que é um painel bem simples, apesar de ser uma tecnologia enorme por trás, mas a forma de aplicação muito simples e intuitiva nós deixamos. E com uma vantagem, né, gente? Esse software é 100% da Romanelli. O hardware, que é o aparelho, ele é europeu. Hoje a gente trabalha com a IFM, trabalhamos com a Danfoss, mas o software é nosso. Então eu não dependo de empresa, qualquer tipo de problema que tiver, eu não dependo de uma empresa na Europa resolver o problema para mim. Não, direto da fábrica, todos os técnicos nossos têm um computador com cabo, ele já engata direto na máquina, a gente consegue resolver de forma imediata e simultânea. Aqui o painel da linha eFlow, né? O sistema IHM. Olha aqui um caso de tratamento superficial com asfalto borracha. Dá uma olhada no estado que está aquele pavimento do lado esquerdo. Isso foi numa obra no interior de São Paulo. Esse pavimento hoje ele deve estar com uns 8 anos e nós fomos lá no passado, ele está intacto, está em perfeitas condições. Aqui eu acho muito legal também essa outra imagem do escoamento. Olha a qualidade da drenagem da água, né? Você vê toda na lateral ali a água saindo por baixo do pavimento. Essa não está vindo nem por cima, ela está vindo por baixo. Ela está sendo expurgada e não está conseguindo passar para cima do pavimento. Ela tá batendo na camada isolante do cabo com borracha e saindo para fora. Vocês querem fazer um intervalinho para ir no banheiro? Uns 15 minutos? Antes da gente começar aqui nas usinas no micropavimento? Pode ser? Então tá bom, gente. Então a gente volta aí 11 horas, pode ser? Tá legal, muito obrigado.